O sorriso do Pedro é reflexo de todo o amor que ele recebe. A fonte desse amor, a Priscila, uma mãe dedicada que não mede esforços para ver esse filho feliz. Hoje eles abriram as portas da casa para a gente conhecer um pouco dessa história. Ninguém sonha em comprar uma cadeira, né? A gente sonha com correr, jogar bola, brincar, mas isso não fez diferença daí. E fala pra gente, a partir de que você recebeu o diagnóstico, né, o que os médicos falavam sobre o desenvolvimento do Pedro, qual era a expectativa? Eles não deixam nada claro, Carol, nada. Eles deixam assim que cada criança desenvolve de uma maneira. Pode ter o mesmo probleminha, mas vai da força de vontade de cada criança e do organismo. Então assim, ele não tem algo que fala, vai ficar assim. E eu tinha muita curiosidade. Eu perguntava pro médico, quando ele tiver 18 anos, fala pra mim, fala. Ele fala, mãe, é impossível, né? E assim, ele me deu muito tempo, ele me deu trabalho, muito tempo. Até 3 anos era hospital e casa. Priscila teve gravidez e parto tranquilos. Pedro nasceu dentro da expectativa. Com 48 dias de nascido, Pedro teve uma febre alta que resultou em uma parada cardiorrespiratória. Entre idas e vindas a médicos, foi aos 6 meses que a mãe recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral grave. Foi aos 3 anos também que o Pedro fez a sua primeira cirurgia. Depois dela, foram mais 8. A última foi feita aos 16 anos. Até a gente descobrir todos os médicos dele. Que a paralisia cerebral grave, ela vem precisando de vários tipos de especialidade, né? O Pedro já fez cirurgia de escoliose, né? Quadril, alongamento. Então, assim, gastro já fiz 2 vezes. Então, assim, não foram poucas, sabe? Mas eu vejo que quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Ele te dá força? Muita. Toda vez que vai passar por uma cirurgia, qual que é o sentimento na hora que você vê o Pedro, né, entrando em uma sala? Tem uma postagem minha que ele tá olhando pra mim e eu falo assim, que ele tá falando assim, calma mamãe, vai dar tudo certo de novo. Eu choro de falar. Um dia, enquanto estavam na enfermaria de um hospital, Priscila conversava com Pedro, que ele deveria ir ao banheiro para receber alta médica. Pedro entendeu a mãe e logo atendeu o pedido. Naquele momento, Priscila entendeu que seria a porta-voz de Pedro. Decidiu também que ele não seria definido pelo seu diagnóstico. Falei, filho, tem geladeira, tem coisinha de comer aqui, então assim, a mãe não tá com pressa. Então quando você fizer, nós vamos embora. Não deu 5 minutos. Aquilo, eu gelei. Eu vi que o Pedro entendia mais do que eu imaginava. Mesmo que no diagnóstico é falado pra gente que é uma criança que fica só deitadinha, pra não falar outras palavras, entendeu? Então assim, eu sempre acreditei nele. E foi a partir daí que eu comecei a acreditar muito mais. E ver a ansiedade dele, em época de que vamos passear, vai ter festa, e vi aquela ansiedade. E foi aí que eu vi que ele me entendia assim. E isso mudou? Mudou tudo pra você? A hora que você entendeu nesse dia que o Pedro realmente te ouvia, te compreendia, e vocês tinham essa relação mesmo, essa ligação? Mudou tudo. Para alguns médicos, o diagnóstico do Pedro não era muito otimista, mas Priscila não tomou isso como verdade. Lutou e fez de tudo para que o Pedro recebesse o melhor que ele pudesse. A ligação entre mãe e filho, que já era forte, ganhou intimidade e cumplicidade. Hoje basta um olhar, um sinal do Pedro, e a Priscila já sabe o que ele quer. Não é só porque ele tá ali quietinho, ele não sabe nem levantar uma mãozinha para falar que tá me entendendo. Mas só de olhar e ele dar aquela piscada, pronto. Eu sei se ele quer água, se ele não quer, se ele...
Então assim, eu comecei a acreditar e nunca mais parei. Não parou mesmo. Priscila fez questão que Pedro tivesse todas as experiências possíveis. Ele passeia, anda de carro, pinta o cabelo, vive muitos momentos ao lado da mãe. Priscila registra tudo isso em suas redes sociais. A última aventura foi quando Priscila e a família levaram Pedro à praia. As limitações da cadeira de rodas não impediram que Pedro subisse o morro. Juntos, mãe e filho viram o sol nascer. Eu queria dar essa oportunidade para ele, porque não é justo eu ir, ai cunhado, mas eu fico com ele. Não, vai lá que... Mas eu não quero, eu quero que ele participe das coisas que eu participo também, sabe? E meu irmão ainda arrumou, depois nós amarrou a cadeira de um monte de jeito pra gente poder continuar, porque ainda faltava 3 dias de praia. Faltava muito tempo ainda, sabe? Mas assim, eu consigo isso graças a Deus e a família que eu tenho. A família compra a ideia da Priscila e se dispõe a executar. Nessa aventura da trilha, a cadeira de rodas precisou de manutenção porque foi muita aventura. Nada impede Priscila de fazer que o Pedro tenha as melhores experiências. Mas algumas experiências aconteceram de surpresa. No aniversário de 15 anos da sobrinha Manu, sabe quem dançou a valsa? Claro que foi o Pedro. A gente não consegue programar nada se não pensar no Pedro. São nos poucos sinais que Pedro dá, um sorriso, um olhar, que a mãe Priscila se fortalece e agradece. O amor que a gente tem, só Deus para explicar. Ele supera limite, preconceito. Eu não tenho outro filho. Eu não sei, para mim ter filho é ter o Pedro. Entendeu? Então assim, a pessoa fala alguma coisa, mas pra mim ter filho é isso daqui, ó, é ele. Eu não sei o que é ter outro tipo de... Eu não sei. Mas assim, é que o amor é só Deus pra explicar. Não existe outras palavras pra falar. O que a gente tenta fazer e o que a gente consegue. Porque a resposta é só um olhar sorrindo. É só uma piscada. Isso já é... tudo pra gente. Isso é suficiente? Esse presente que você recebe do Pedro? O sorriso dele, eu sempre falo que meu coração dança nesse sorriso. Meu coração, ele pula aqui dentro. Hoje, próximo do Pedro completar 18 anos, Priscila diz que lembra da sua caminhada com o filho e só pensa em uma coisa: gratidão. O diagnóstico do Pedro trouxe desafios, mas trouxe também alegria, força, sabedoria. Pedro nasceu e Priscila renasceu. Eu só agradeço a Deus e a Ele por me ensinar tanta coisa, por ensinar a ser quem eu sou hoje, sabe? A Priscila mudou depois que o Pedro veio? Não existe Priscila antes do Pedro, existe Priscila depois do Pedro. E é isso que eu olho pra ele e eu falo: obrigada. Obrigada por você, assim, sem andar, me ensinar a caminhar. Sem falar, me fala as melhores palavras que pode existir no mundo. E os melhores conselhos, porque de olhar pra ele a gente não reclama. A gente aprende a dar valor em coisa pequena da vida. É com essa história linda da maternidade da Priscila e com o sorriso do Pedro que desejamos a todas as mães um feliz dia. Uma história de amor puro e profundo que só pode sair do coração de uma mãe. Gente, vocês têm que gostar de uma pessoa que olha desse jeito pra você.